a minha sensação é, o mercado vai ser cada vez mais genuíno nessa fidelização. O mercado ele vai ser cada vez mais aberto para coalizões. Ele vai pensar cada vez mais do benefício que foi ganho aqui pode ser usado lá sim, porque o que foi ganho lá vai poder ser usado aqui. Olá, sejam bem-vindos ao Bis Hackcast, o videocast da WIMI, o estúdio de produto digital da BRQ, no qual a gente desbrava a trajetória de líderes que a gente admira e que nos inspiram. E hoje a gente vai falar um pouco do contexto no cenário brasileiro, de como os programas de fidelidade têm mudado. Tem mudado a relação dos programas com os brasileiros, com esse mercado, que antes a gente enxergava só como pontos, hoje já movimentam quase 22 bilhões de reais na economia. Mais de 300 milhões de cadastros em programa de fidelidade. A gente está falando de mais de um cadastro por brasileiro. E vou estar aqui hoje com o Felipe Nobre, um parceiro aqui da WIMI, para a gente conversar mais sobre isso. Eu sou o Bruno, o Head de Operações hoje aqui da WIMI. Já estive aqui com vocês em algumas oportunidades para a gente conversar. E hoje a gente quer falar sobre a transformação desse mercado e conhecer um pouco mais a trajetória de um líder que tem mais de 15 anos, mais de 20 anos, né? Tô errando Quase aqui. 20, quase 20. Mais de 20 anos quase 20 anos de experiência, passando por grandes organizações, em growth, em relacionamento, desenvolvimento de negócio, e que hoje está no epicentro dessa transformação do mercado de fidelidade. Vou querer ouvir muito e acho que o papo vai ser super legal. Primeiro, eu queria te agradecer, Felipe, de estar aqui com a gente, de bater esse papo e da gente poder trocar essa ideia junto. Boa, beleza? Boa. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui nesse podcast. Já vi bastante gente bacana passando por aqui. Fico honrado de estar aqui e representando a Livelo também. Muito bom. Boa. Então, primeiro eu queria, cara, conta pra gente um pouco da sua trajetória, profissional, até você chegar hoje na Livelo, tá como head comercial na Livelo, Boa. e um pouco da sua atuação hoje, conhecer um pouco do Felipe, pra gente poder bater um papo e se aprofundar. Boa, são muitos anos mesmo de carreira, no final das contas já fiz bastante coisa diferente. Eu comecei no mundo de publicidade, né, trabalhei em algumas agências de propaganda, com marketing, e depois disso eu fui para o mercado financeiro. Já trabalhei no Unibanco, entrei para trabalhar dentro da Cielo, ainda quando chamava Visanet, então isso já começa a entregar um pouco dos meus cabelos brancos, né, porque a gente está falando de bastante tempo atrás, quando o cartão ainda começava a ter espaço dentro do mercado, e aí dentro da Visanet, que virou Cielo, passei tanto pelo varejo e depois fui para novos mercados. Depois disso tive um hiato, fui empreender dentro do mercado, tive uma consultoria e ao mesmo tempo uma operação de bijuteria e acessórios. A gente tinha uma franqueadora e foi uma baita de uma experiência, uma baita de uma escola. E na consultoria eu tinha um grande cliente que era a Elo, que era uma bandeira que estava começando, e dali surgiu o convite para eu ir trabalhar dentro da Elo. Entrei na Elo, na bandeira, quando éramos 23 pessoinhas ainda, foi um grande desafio. Então, assim, ajudar a construir foi uma baita de uma lição também, uma grande escola. E aí dentro da Elo passei por diversas áreas, né? Eu cuidei da frente de aceitação, da frente de desenvolvimento de negócios, de trade marketing, e a gente teve uma grande expansão da empresa. Ela chegou ali num tamanho que a gente vê hoje, né? O que a gente tem como bandeira Elo hoje no Brasil não é comum da gente ver de outras bandeiras concorrendo com as gigantes que tem aí mundo afora. Depois da Elo fui para a PagBank, tocar a Moip, ajudar na operação da Moip, que a PagBank tinha acabado de colocar para dentro de casa, e num curto período de tempo tive um convite para ir para a Livelo para tocar a frente de produtos B2B. Depois de produtos B2B, toquei também a frente de Growth, a gente estava criando essa frente lá, e veio um desafio para ir para comercial, que é onde eu tô desde março desse ano, e tem sido assim sensacional. Então tem muita história aí para a gente explorar aqui, a gente tem bastante coisa legal para contar, muitas pedras nesse meio do caminho e muitos aprendizados. Muito legal, cara, a trajetória entre pagamento, produto e fidelização. E acho que eu até vou fazer o gancho aqui. Essa relação entre pagamentos e pontos, né? Porque quem tá vendo a primeira vez, talvez, nosso papo, vai associar, pô, a Livelo são pontos. E tem uma proximidade tão grande aí, a gente lembra do mercado, de falar de fidelização e pontos do setor aéreo, Verdade. dos pontos que você troca no seu cartão de crédito. Acho que para a maioria das pessoas isso vai ser o como a gente conhece o sistema de pontos, né? Mas, cara, a gente tá falando de um mercado de 22 bilhões, eu falei desses dados na abertura, e que a gente está cada vez mais encarando os programas de fidelidade, as plataformas de recompensa como moeda. E como que você está vendo essa transformação? Como que está sendo?
como que você resume para alguém que está conhecendo esse mercado agora, Boa. essa transformação das plataformas de recompensa, dos programas de fidelidade? Vamos lá. Acho que você foi ótimo aí na tua colocação. O mercado de fidelidade, programa de milhas, pontos, tudo isso começou com as aéreas, né? Elas que começaram essa brincadeira lá atrás, elas que começaram a ter essa fidelização usando esse tipo de formato, mas hoje isso se expande. Então a gente não depende mais só de companhia aérea para juntar milha ou para juntar Uhum, ponto. isso aí. E a gente tem, inclusive, lá dentro de casa na Livelo, um tagline que fala tudo vira pontos e pontos viram tudo. Que é exatamente trazer para os nossos participantes, né, do nosso ecossistema, a possibilidade de juntar pontos com o consumo dele do dia a dia e de poder usar os pontos também no dia a dia dele. Então, a gente amplificou muito isso. E aí, quando a gente olha para esse mundo, a gente sai de um ecossistema que tinha só aérea para ter aérea, consumo dentro do seu spending do cartão de crédito. Então, quanto mais você gasta com o teu cartão de crédito, mais pontos você ganha por isso. Quanto mais você consome dentro do varejo, você ganha ponto por isso. A gente acabou de fechar uma parceria junto com a Uber, a gente fechou um Super deal legal. nacional aqui com eles, onde você rodando com Uber, você ganha pontos Livelo para se fidelizar a Uber. Então a Uber entendeu exatamente esse lado nosso de poder fidelizar e ajudar os clientes, e isso vai se expandindo. Então hoje você consegue usar os pontos Livelo dentro da farmácia, você consegue usar dentro da Amazon, você consegue usar, como eu falei, na Raia, na Drogasil, no Pão de Açúcar, né, na Sodimac, na Pet Love, no aplicativo do Shellbox. Então, você tem um sortimento muito grande de parceiros que aceitam e que acumulam esses pontos de diversas formas. Hum, Cara, a mudança, assim, a gente que também tinha oportunidade de trabalhar aqui pela UIMI, alguns projetos de programas de fidelidade, em cartões, em bancos, especialmente aqui no nosso caso. E é muito legal ver essa transformação de perto, né? Desses plataformas de recompensa virando moeda, e a gente conseguindo acionar no dia a dia, a gente entendendo que ó, a minha sensação como consumidor é ter um dinheiro extra. E Sim, você tem falou mesmo. aí do caso do Uber, né? Pô, você que me contou e eu vi lá acumulando meus pontos a cada viagem. Mas e daí o que eu associava, e acho que eu queria ver se para as pessoas também é assim, né? Eu associava pontos, milhas, como aquela pessoa daquele milheiro, né? Aquele Sim, estrategista que um estava ali, expert, né? expert, fazendo conta para ter o melhor benefício possível, a melhor conta. E daí, estudando e aprendendo, tem um dado que na época me chamou a atenção, que é que uma pesquisa que a Visa fez, que 55% das pessoas falavam que eles estavam mais preocupados com a conveniência do uso do ponto, então de conseguir usar na hora que ele precisa, do É jeito mais isso. fácil, do que, de fato, ter na ponta do lápis a melhor recompensa Sim, financeira com o ponto dele. sim, sim. E como Não, que é isso? acho que isso, a gente traduz isso dentro do nosso dia a dia lá dentro da Livelo. E acho que é muito importante que as empresas, que as pessoas percebam isso, né? Quando a gente fala de fidelidade, no final das contas, a gente está falando de ponto, de milha, mas, cara, nada mais é do que aquele carimbinho que a gente tinha de vá no restaurante 10 vezes e ganhe a 11ª. Ou você vai cortar o cabelo e na 11ª você tem isso. Fazer a unha e na 11ª tem aquilo. Então, isso nada mais é do que digitalizar esse processo, do que facilitar. E aí, quando as pessoas declaram de que o que elas querem é conveniência, é mostrar de que elas não querem esperar tanto para ter um resgate. Então, aí é a hora que a gente sai das milhas só para aéreas, que está nichado num público pequeno, Uhum. que tem muito expert fazendo essas contas e tudo mais, mas você traz uma outra gama de público. Hoje, dentro da Livelo, a gente tem 55 milhões de clientes. Quando a gente fala desse público, essas pessoas elas querem usufruir dos benefícios que elas têm. Sendo porque ela teve um spending no cartão, sendo porque ela comprou dentro da Casas Bahia, dentro da Magalu e juntou ponto para isso, e aí para ela não importa se ela vai usar isso para fazer uma viagem, ou se ela vai trocar por um air fryer, ou se ela vai na farmácia e ter parte do pagamento dela usando pontos. Então, no final das contas, o que a gente tem é uma gama muito grande de possibilidade desse usuário poder usar esses pontos, a gente facilita para eles com essa conveniência, né, trazendo um leque muito grande. Então a gente tem ali até uma raia estratégica dentro da Livelo que a gente fala que é Livelo Always On. Tá no dia a dia do nosso usuário, do nosso Legal. participante, então ele perceber Livelo o tempo inteiro e poder juntar e usar o ponto o tempo inteiro, percebendo esse benefício. Acho que esse é um ponto também importante e aqui já puxa até um gancho legal. Quando a gente olha para o mercado de fidelidade, por muito tempo, as empresas de fidelidade e o mercado tinham uma preocupação de manter o que a gente chama de breakage, que é quando o ponto vence. Uhum. Né? Então,
Cara, isso é um grande Isso é um ponto problema. legal, isso é um Eu ponto acho que importante. muitas empresas falam, poxa, o usuário olhava e falava assim, eles estão torcendo para vencer meu ponto, eles não querem que vença. E muito pelo contrário, a gente, dentro de casa, faz o máximo para achar ferramenta para que o usuário possa usar o ponto. Porque o ponto que vence, por mais que ele traga resultado para a mesa, ele não traz engajamento real. A gente sabe de que o usuário que resgata, ele tem muito mais engajamento do que um usuário que não viu valor dentro daquela plataforma. E aí trazer ele de novo para dentro do ecossistema vai custar muito mais caro. Então, por que ele não resgatou? Como que a gente pode entender quais são as dores que ele tem na mesa? Como é que a gente pode pesquisar isso e entregar alguma coisa para ele? E daí é que surgiram até os últimos produtos que a Livelo lançou no mercado, que são os produtos mais voltados para o financeiro, né? Que é poder fazer ponto virar Pix, ponto virar pontos virar um dinheiro, enfim, aí tem um ecossistema novo que foge do tradicional de resgatar produto, ou resgatar aérea, ou resgatar passagem, para entrar em resgatar o que ele quiser. E aí eu queria explorar um pouquinho mais, que por um lado, então, a gente vê que você tinha nesse lugar de alto gasto, né, que era das companhias aéreas e tudo, se acumulava para você ter um benefício futuro e quase como quase como uma segunda poupança, quase Sim. como você com um investimento ali que eu tenho minhas milhas ali, em algum momento eu vou trocar isso para o meu lazer. Para um contexto de mudança de sociedade, vamos falar aqui no caso do mercado brasileiro, Boa. de digitalização pós-pandemia, do Verdade. lançamento do Pix, das contas digitais, e a gente cada vez mais se acostumando com benefício imediato e cashback virou, falar de cashback, né, Sim, virou natural, né, a sim. gente já está acostumado. Muitas vezes as varejistas até usam cashback e não mais desconto, né, na comunicação. É. Então, no fim, estou falando isso porque a nossa percepção e aprendizado foi que não é que a estratégia de longo prazo não é mais importante para a fidelidade, Uhum. mas que é importante ela para as empresas a gente conseguir conciliar com uma estratégia de curto prazo, de benefício mais imediato, É do isso. cliente perceber que a fidelidade dele está sendo recompensada por qualquer engajamento que ele tenha com a empresa que você está fornecendo algum serviço. É isso. E daí é muito legal você puder dar mais alguns exemplos. Você falou do Pix, então hoje você consegue pegar seus pontos e usar com o Como Pix. forma de pagamento. Cara, é muito legal. O que a gente fez, né? O que a gente tem dentro de casa e acho que é uma das partes que tem feito grande diferença nos resultados que a gente tem da Livelo. A gente tem escutado o cliente de verdade. Então, o que o cliente queria? Quando a gente traz o cashback, na verdade, o que o cliente quer? Ele quer ser recompensado financeiramente por aquilo. Então, ao invés da Livelo ir lá e criar uma plataforma de cashback apartada, a gente fez os pontos virarem cashback. Então, é isso que a gente consegue converter. E aí a gente fez isso da forma mais simples possível. Você entra dentro do aplicativo da Livelo, você tem um botão ali de pagar, dentro de uma carteira, você vai lá pagar com Pix, abre o leitor de QR Code ou copia e cola e você consegue fazer esse pagamento dos teus pontos direto virarem dinheiro. Não tem uma conciliação financeira, não precisa vincular com o estabelecimento, não precisa de nada, isso já acontece. Que legal. Outro formato que a gente tem, bacana, são as wallets. Então, alguns parceiros têm uma wallet, né? Então, ele consegue ter visibilidade dos nossos pontos lá no caixa dele para fazer o pagamento. Então, que nem eu comentei, a Amazon tem esse modelo, a gente tem esse modelo junto com a Decolar, a gente tem esse modelo junto com a CVC, a gente tem esse modelo junto com a Raia, com a Drogazil, com o Pão de Açúcar. Tem um leque bem grande aí de parceiros. Aí, na hora que você vai Na pagar, hora que você você vai pagar, consegue aparece como selecionar forma de para usar os pagamento. pontos. Se no mundo físico, por exemplo, você chega na Raia, na Drogazil, no Pão de Açúcar, enfim, como eu estou comentando aqui, e aí você vai ter um token para validar que você é você. Então, o Bruno é o Bruno. Digita aqui tua data de nascimento, teu CPF, vai vir algum token para você validar, ou um SMS token. Você valida aquilo e já faz parte do teu pagamento com os teus pontos. De novo, é aquela conveniência. E isso, mata a dor que o cliente tinha. A gente tinha uma outra dor de vários clientes que eles queriam que os pontos virassem dinheiro. E aí até o nome do produto que a gente usa é pontos viram dinheiro. E aí esses pontos, o cliente ele pode mandar um depósito para a conta dele. Então, nada mais simples do que ele pegar os pontos que ele tem, a quantidade de pontos que ele quer fazer a conversão e fazer isso cair na conta dele. E aí, acho que, de novo, vem a questão de ouvir o cliente. A gente percebeu de que tinha uma gama de clientes que todo mês voltavam para dentro de casa e faziam os pontos viram dinheiro. E a gente criou um outro produto, que é o pontos viram dinheiro automático. Então, às vezes, inovar não é um negócio de inventar a roda. A gente criou essa solução, trouxe um resultado incremental importante, a gente aumentou 40% o resultado desse produto, só porque agora ele era automático. E aquele cliente não precisava mais lembrar de voltar dentro da Livelo para fazer o resgate, para fazer os pontos virarem dinheiro. Legal. E assim a gente vai indo. Acho que é muito em cima de que dor o cliente tem, o que ele precisa e como que a gente pode entregar isso com a tecnologia que a gente tem dentro de casa. Muito legal, cara. Nossa, eu ficaria só falando dessas possibilidades, iria longe. É,
Mas eu gostei de uma coisa que você puxou no começo, a gente falou, pô, puta, Livelo com plataforma de recompensa, quase uma infraestrutura, né, vocês são quase uma Verdade. infraestrutura para viabilizar a fidelização, né, Sim. para os clientes de vocês. Eh, mas a construção do ecossistema que vocês têm e que plataforma de recompensa em geral tem, é a base de tudo isso, né. Sim. E queria entender, assim, acho que tenho 2 perguntas aqui, Felipe. Uma é, como que tá sendo essa evolução de parceiros novos Boa. e como que vocês trabalham isso? E a segunda é, cara, como que as pessoas usam, né, isso? Porque eu imagino que o uso do seu dinheiro de pontos, do que você tem de pontos, é um pouco diferente do que você usaria o seu dinheiro próprio, né. Sim, Então eu queria é muito entender um diferente. pouco essa lógica de como que tá essa construção de parcerias, de ecossistema, e como que as pessoas usam esse ecossistema. Legal, boa. Bom, vamos lá, vamos dar passo para trás, né. Aham. A Livelo é uma empresa que tem 9 anos de mercado, ela nasce do Banco do Brasil e do Bradesco, que são sócios, mas ela nasceu agnóstica. Então hoje a gente tem ali um leque muito grande de parceiros de instituições financeiras, a gente tem mais de 26 bancos e quase 100 instituições financeiras que estão conectadas dentro do nosso ecossistema, dando pontos. Então a gente tem, além do Banco do Brasil e do Bradesco, C6, BTG, Banese, BRB, um leque muito grande de parceiros que estão dando pontos para os seus clientes poderem usar dentro do nosso ecossistema. Do outro lado, a gente tem o mercado varejista, que é exatamente o mundo que eu cuido. Esses varejistas, a gente está falando de quase 500 parceiros. Esses 500 parceiros, a gente vai ter Grupo Casas Bahia, a gente vai ter Amazon, a gente vai ter Fast Shop, a gente vai ter Magalu, a gente vai ter um leque muito grande, desses big players até players mais específicos e nichados. Então, a gente vai ter Insider, a gente vai ter Hope, a gente vai ter uma gama grande de outros players que estão conectados ali, dando ponto para os seus clientes em virtude Uhum. de promoções, de gerar lead, de fazer movimento dentro dos seus mercados. Então, a Livelo funciona numa frente para ajudar os nossos parceiros de negócios a venderem mais, uma outra frente a gente ajuda a fidelizar esses clientes deles com o nosso ecossistema, e por fim a gente tem uma frente que é mais recente de todas essas, que é a frente de incentivo, que a gente tem toda uma plataforma e uma tecnologia onde a gente ajuda a incentivar, seja time próprio, força de vendas, a gente ajuda o ecossistema de força de movimentação e de entrega de meta, de batimento de resultado com essa frente de incentivo. Quando a gente olha para isso tudo, a Livelo, além de tudo, como eu comentei, é agnóstica. Então a gente não é só agnóstico com bancos, a gente é Uhum. agnóstico com parceiros. E aí a gente conecta com outras plataformas de fidelização. Então, você pode trazer teus pontos da Livelo para Latam, Latam Pass, né? Você pode Aham. mandar para Smiles, você pode mandar para Azul, você pode fazer esse movimento para outros mercados de fidelidade. Então, acho que essa é a grande beleza do negócio do que a gente tem. Por quê? A gente quer que o cliente ele entenda de que dentro da Livelo ele pode mandar o ponto dele para onde ele quiser. E a gente sabe de que o cliente é quem vai ditar o que ele prefere e como ele prefere operacionalizar os pontos dele. Se ele vai fazer essa pontuação dele virar viagem, ou se ele vai fazer virar produto, se ele vai fazer um produto financeiro, que nem a gente está falando aqui, Aham. ele que vai tomar a decisão. E do mesmo jeito, se ele quiser pegar o ponto dele e mandar para Smiles e viajar, tá tudo bem também, não tem problema. Ele que manda na frente dele, né? Acho que a gente tem vivido e respirado a verdade de colocar o cliente no centro. Então, ele que vai Perfeito. tomar a decisão dele e vai usar onde ele preferir. Ele não precisa estar dentro do aplicativo da Livelo para poder ter a recompensa dele de ir viajar. Se ele quiser ir viajar direto dentro da Livelo, a gente tem um ecossistema para isso. A gente tem uma agência de viagens interna, onde ele já escolhe para onde ele quer viajar. Mas se ele quiser ir viajar através da CVC, tá tudo bem também. Na Decolar tá tudo bem também. Então, a gente é muito plural nesse sentido. E quando a gente faz isso, a gente ganha escala, a gente Sim. ganha oportunidade de negócio, a gente faz com que outras empresas consigam bater as suas metas e isso ajuda a gente a bater as Super, nossas. super. Acho que, e eu tenho uma curiosidade de entender um pouco como que vocês atuam com com esses parceiros, mas eu tenho uma dúvida também, porque e na relação do como as pessoas usam essa moeda, né, a pontuação, talvez a verdade absoluta que a gente vai usar no varejo, com o dinheiro próprio das pessoas, e como as pessoas Boa, usam, os seus pontos, ela é tão diferente muito.
que acho que você tem que escutar muito, né? Você tem que ver os dados, você tem que olhar para dado, olhar, escutar o cliente de vocês, entender o comportamento que muito provável, imagino que esse comportamento é diferente no É uso de diferente, ponto é do que seria com o dinheiro das é pessoas, diferente. né? Sabe o que que é muito legal? A gente brinca de que os pontos da Livelo são quase que como colocar a mão no bolso e descobrir que tem dinheiro. O cliente ele gosta muito disso. E, de novo, como eu comentei, a gente tem uma meta lá dentro de casa de break it zero. Então, como é que a gente faz com que mais usuários percebam valor nessas frentes? E aí, o tempo inteiro a gente fica impactando esse usuário, trazendo para ele a informação de que ele pode usar os pontos como forma de pagamento. E aí, quando a gente pensa nos pontos que a Livelo tem disponíveis dentro do mercado, e a gente está falando aí de 130 bilhões de pontos na nossa carteira, é muito dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro carimbado. Só sai por dentro da nossa plataforma. Então, por mais que a gente tenha Pix, ele vai ter que abrir o aplicativo e vai ter que Isso usar aí. isso. Então, é um dinheiro novo. Quando a gente pensa nesse dinheiro como forma de pagamento, nesse resgate, pensa de que não é aquele dinheiro planejado que o cliente tem como crédito ou tem dentro da conta corrente, é um dinheiro extra. Então, isso aumenta o ticket médio, isso aumenta a frequência, isso traz o último impulso que faltava para uma compra imediata, para uma compra de impulso que ele tem ali. Então, é muita oportunidade que a gente tem quando a gente fala de ponto. É muito diferente a gente pensar em ponto e pensar em dinheiro. Porque nessa hora, além de tudo, a gente tem o cliente olhando para aquele e tem um momento wow muito bacana. Porque ele vai olhar para aquilo e vai falar assim: eu ganhei isso daqui, eu ganhei isso da Livelo, eu ganhei isso do meu programa de fidelidade, eu ganhei isso do meu banco, eu ganhei isso do varejista. E isso tem um peso muito grande. E não é incomum da gente chegar na casa de algum amigo e ele falar assim: poxa, tá vendo essa televisão? Não paguei, eu ganhei com pontos Livelo. Né? Então isso tem um peso 2. Fui viajar e não paguei para ir viajar, fui viajar com pontos. Poxa, esse peso é muito bacana e traz uma sensação de pertencimento e uma alegria ali para o usuário muito legal. E é isso que a gente vem perseguindo. Caramba, não, muito legal, cara. É aquele tipo de coisa que eu falo, você compraria aquilo que eu brinco com a minha esposa, que a gente fala, no presente em datas comemorativas, eu vou te dar aquilo que você não compraria para você. É isso, Talvez é um pouco disso, né? é Que isso, as pessoas é isso, compram e usam como se fosse aquilo que ela não compraria naturalmente, ou ela não usaria naturalmente é muitas vezes. isso. Então, isso acho que abre um espaço muito legal para como vocês podem inovar dentro do produto, das ofertas, da comunicação. É isso. Muito legal. E daí eu entro nesse lugar que você está hoje, né? E dessa relação tanto comercial, mas cuidando dessa rede de parceiros que vocês têm. Bom. E queria entender um pouco, porque no final das contas, você falou, tem quem está gerando os pontos e quem está ali, a sua rede de varejistas, que quem está, de fato, disponibilizando possibilidade de uso dos pontos para os O clientes. varejista também gera Também gera pontos, pontos, ele né? também E acumula, né, porque no final, não só o banco acumula é pontos. isso aí. E eu acho que aqui, Bruno, a gente tá tendo uma oportunidade incrível, porque realmente o business, ele é mais Uhum, complexo do que parece. E aí é a hora que a gente tá falando aqui de que só experts se uhum. apropriam disso. Porque no final ele é simples, a gente só precisa conseguir declarar mais É isso para o isso. mercado. E cada vez mais gente tem se apropriado disso. Quando a gente fala de pontos e quando a gente fala de milhas, não é incomum, e acho que para quem tá escutando a gente aqui, vai começar, provavelmente, começar a ser impactado ali nas redes sociais, de ter gente vendendo curso para ensinar a usar. Por quê? Porque parece confuso, mas é super simples. Então, compras do dia a dia vão gerar pontos e consumo com o cartão de crédito ou consumos do mercado financeiro vão gerar pontos também. Bem, E aí, no final das contas, isso tudo junta dentro de uma carteira única de pontos da Livelo, onde você consegue usar isso para consumir. Mas respondendo a tua pergunta, quando eu olho para o varejista, quando a gente olha para os nossos parceiros, o que a gente tem de muito costume de fazer? Eu acho que é muito legal e é um jeito nosso de trabalhar uhum, que eu acho muito bacana de divulgar, porque puta, adoraria que todo mundo trabalhasse nesse mesmo formato. A gente pergunta para o parceiro quais são os KPIs que ele quer medir. O que é sucesso para ele? O que vai ser efetivamente a alavanca? Porque quando a gente entra numa parceria onde a gente chega no preço, a gente chega no formato que faça sentido para todo mundo, mas a gente não tem certeza de que os dois estão sorrindo quando um deles está sorrindo, é um problema. Por que eu digo isso? Porque não é incomum do varejista estar feliz e a Livelo poderia não estar. Ou da Livelo estar feliz e o varejista não estar. Essa parceria ela tem que acontecer de forma muito plena. Então a gente pergunta, o que que você precisa? Eu preciso de novos usuários. E a gente vai drivar toda a comunicação para novos usuários. Eu preciso ter recorrência de uso. A gente vai drivar para recorrência de uso, vai montar toda uma comunicação, um lifetime value ali no ciclo de vida
pingando esse usuário nos momentos certos para manter ele voltando para dentro do varejista e dentro do ecossistema. Ah, não, o que eu preciso é que ele experiencie novos produtos, novos serviços. A gente vai focar nisso. Então é muito importante que a gente declare isso. E a gente tem feito isso com maestria. E aí isso tem aberto cada vez mais o nosso link, cada vez mais o nosso leque de usuários, né? A gente acabou de lançar o Mercado Livre, que, poxa, vem aí trazendo grandes resultados para o mercado, e era um grande varejista, um grande marketplace que faltava para o nosso acervo, e foi muito nessa linha que a gente conseguiu chegar num ponto comum. Quais são os KPIs que eles queriam medir? O que a gente pode fazer para aquilo? Fizemos alguns testes e fez sentido para os dois, a gente seguiu na nossa parceria e lançamos no mês passado junto com eles. Muito, muito legal. Acho que a capacidade de, no final das contas, você está trabalhando ao lado de grandes empresas, tentando entender muito bem como a infraestrutura Livelo e toda a capacidade de vocês de comunicação, canal, distribuição, pode impactar os negócios de todos eles, né? Acho que essa Isso. capacidade da plataforma de vocês é muito legal, então por isso que eu acho que tem um desafio aí de, para cada cliente de vocês, vai ter uma estratégia diferente, um modelo de atuação diferente. É um Tem, pouco disso? definitivamente isso. E aí, no final, a gente tem uma capacidade de comunicação muito grande para o volume de clientes que a gente tem. E porque a gente tem um ecossistema, como eu brinquei aqui, que é um ecossistema sempre muito bacana, sempre wow, ele não entra ali para pagar conta, para pensar em coisa difícil, ele entra ali para ver coisa legal. Ele está ganhando a viagem dele, ele está ganhando um produto dele, ele está ajudando a fazer um pagamento com um ponto que ele ganhou de uma forma mais natural, e aí a gente não perde essa oportunidade de poder comunicar ofertas dos varejistas, ofertas de outros parceiros que a gente tenha, e drivando o comportamento do usuário, né? Então, e a gente não traz para o usuário nada que não faça sentido para ele, né? A gente acaba trazendo também para o usuário algo que faça sentido para ele, para que assim a gente converta mais e a gente tenha resultado. Acho que tem uma parte legal também de contar, Bruno, quando a gente fala do varejista. Uma das coisas que a gente instalou dentro da Livelo, diferente do mercado, hoje a gente não cobra por mídia, a gente cobra só no sucesso. E aí, aqui eu quero entrar menos nos pormenores de como funciona isso, mas mais no conceito. A gente acredita tanto na solução que a gente tem, que a gente não cobra para impactar. A gente cobra pelo resultado que ele vai trazer para o ecossistema. E a todo momento, todo o dinheiro transacionado, ele na verdade volta para fortalecer nosso core. Então a gente converte tudo em pontos e dá para o usuário. A gente não pega nada em receita, comissionamento, que vire só receita líquida direto. A gente sempre faz isso de um formato que traga valor para o usuário, para ele perceber de que ele está dentro de um ecossistema que o tempo inteiro está beneficiando ele, está premiando ele, está entregando algo diferente. E aí, por isso que ele o tempo inteiro está se sentindo movimentado e está vendo valor. E por isso que, no final das contas, o mercado B2B, né, os varejistas, eles olham para a gente diferente de olhar para a mídia. Porque por mais que a gente faça um push notification que muitas vezes derruba o varejista, né, a gente faz isso sem nenhum custo. E aí, às vezes, para fazer um lançamento, para fazer uma queima de estoque, para lançar um novo produto, um novo serviço, faz muito sentido a gente trabalhar junto com esses parceiros. É muito legal, que eu imagino nessa onda, né, de falar de personalização. Imagina os clientes de vocês, né, falando de personalização, da capacidade deles conseguirem micro ou segmentar até no nível individual ali os clientes deles. Acho que a infraestrutura de vocês pode ser muito benéfica para isso. Sim. E inclusive com capacidade de uso de AI, queria entender um pouco dessa onda para frente, assim, que a gente vê como tendência de personalização, de individualização mesmo do cliente, e tudo isso potencializado por AI. Como que tá isso no contexto de vocês? Como que você está vendo esse movimento? Cara, AI, assim, acho que não é uma tendência mais, né? AI já é uma realidade. A gente lançou bem na frente de outros players, chatbot, relacionamento vinculado com AI. Então a gente lança um Expert Livelo, que é um ambiente onde o usuário pode conversar junto com uma plataforma que está dentro do nosso aplicativo e poder saber quais são as melhores ofertas e como que ele junta mais ponto, como que ele faz. Deixa eu trazer um exemplo para ficar mais fácil. Você vira lá e fala, eu quero viajar para Fernando de Noronha. O sistema, né, a AI, o agente vai conversar junto com o usuário e vai falar, poxa, qual é seu cartão? Quanto que você tem de spending por mês? O que que você faz? E tudo mais. E aí ele vai fazer um cômputo. Bom, se você não mudar nada na tua vida, em 12 meses, 18 meses, você vai para Noronha com os pontos que você vai acumular. Mas, se você comprar fralda para o seu filho aqui nesse varejista, se você andar de Uber, se você comprar as suas compras dentro do Mercado Livre, se você fizer, você reduz isso em 50%.
Então, essa é a sacada. E aí o usuário ele pode ir conversando junto com a plataforma, junto com esse agente, para poder ir recebendo quais são os triggers e gatilhos para ele melhorar tanto o acúmulo dele, quanto usar com mais eficiência os pontos dele na hora do resgate. Então, a gente traz para ele uma possibilidade dele ter quase que um concierge ali, né? Então, ele tem um expert, que nem a gente estava falando lá no Então, eu começo. ia falar isso. Esse X não precisa mais comprar o curso, pessoal. É Acho que é isso. isso, é isso. Acho que no final o que a gente quis trazer para dentro de casa foi como é que a gente facilita e como é que a gente ajuda essas pessoas, mas não só com um curso, com alguém que vai estar ali para matar Muito. dúvida. Pra, e O isso exemplo que vai você se trouxe enriquecendo e vai foi trazendo o uma exemplo dinâmica. de você ter um objetivo e você poder conversar, alguém te auxiliar com a rede de parceiros, com como eu gasto para acumular mais, como que eu direciono. É muito legal. É muito bacana, cara, é muito bacana. E aí, de novo, a gente vem usando isso não só nessa frente, mas, puxa, toda a Livelo, a gente tem uma base de tecnologia muito forte, né? Eu brinco de que por mais que a gente tenha dois grandes bancos, eu não gosto de esquecer de que a gente tem o teto rasgado. A Livelo ela tem um perfil de startup muito forte, né? Uma visão muito dinâmica de mercado e a gente vem trazendo cada vez mais produtos e soluções inovadoras. Então, quando a gente olha para a IA no formato que a gente tem agora, com agentes, com bots, com conversação e tudo mais, acho que é uma coisa mais moderna, a gente está vendo isso. Mas Uhum. quando a gente olha um pouco mais para trás, os lakes, né, perceber modelagem, tudo isso já era um pouco de inteligência artificial e a gente já nasceu com todo esse formato. Então, acho que a gente vem se apropriando dessa frente para como que a gente declara mais para o participante, para ele perceber isso no dia a dia. E a gente tem, inclusive, tido conversas com outros parceiros de negócio para como é que a gente ajuda eles com isso também. Porque, de novo, se ele tem sucesso, a gente tem sucesso. Se ele consegue vender mais, ele vai dar mais pontos para o usuário e automaticamente a gente vai ter mais pontos dentro do nosso ecossistema. Então, é aquilo que eu brinquei da meta, né? Então, saber qual é a meta do varejista, o que ele precisa, ou da instituição financeira, o que ela precisa, para a gente poder ajudar. E a IA, poxa, vem fazendo isso para todas as empresas, de todos os jeitos possíveis. Acho que cada semana a gente recebe uma enxurrada nova de jeitos de poder usar a IA, de pensar em agentes. Tem uma coisa legal que a gente montou dentro da nossa parte de tecnologia, a gente não abre nenhuma nova vaga sem antes o job description passar para validar se realmente aquilo não poderia ser um agente. Então, a gente precisa ter certeza de que o que a gente está fazendo dentro da companhia não pode ser feito para alguém virtual, né? Porque daqui a um tempo a gente vai ter colegas agentes virtuais. Uma maluquice pensar isso, É, mas ao mesmo tempo já é nosso dia já a é dia. nossa realidade, né? Já é nossa realidade. E traz eficiência para o nosso dia a dia, né? Porque frentes operacionais, frentes mecânicas, aquele Charlie Chaplin ali dentro da fábrica, já não faz mais sentido para o nosso dia a dia. A gente precisa investir o tempo das pessoas exatamente para pensar em como que a gente vai trazer novas estratégias, ter uma cabeça mais pensante para isso, mais pungente de ideias do que só do operacional. E esses exemplos que você deu são boas evidências que mostram a cultura de vocês, né? E que você falou, uma startup que nasce de dois gigantes, né? E que talvez quem não conheça não imagine essas histórias aqui que você está compartilhando com a gente, Felipe. E daí, quando eu olho para a sua trajetória, que você falou um pouco aqui, né? O cara que empreendeu, que trabalhou em gigantes mais tradicionais, em startups nascidas de gigantes, e que hoje é uma líder de mercado como a Livelo, num PagBank. Então, eu queria entender, acho que o que que foi formando você, o Felipe como líder, cara? Tipo, que aprendizados, que mensagens foram importantes na sua formação? Porque eu gosto de entender, você trouxe muita coisa legal aqui do negócio, de fidelidade, você fala com muita segurança. Mas, cara, fazer tudo isso acontecer num contexto de mudança, mantendo a liderança e crescendo como a Livelo, num papel com tanta responsabilidade, eu queria entender um pouco desses aprendizados e do seu estilo de liderança mesmo, do que você valoriza Boa. para de fato a gente conseguir formar melhores líderes ao redor da gente também. Poxa, cara, eu acho que assim, foram vários aprendizados. Eu tento buscar sempre aprendizado de tudo que eu vivi. Principalmente, analisar o que que a gente teve ali, seja num erro e seja num ganho. E eu trago isso muito pro time. Eu trago muito pro time de que eles precisam errar. Eu acho que cada vez mais o mercado precisa ter erro. E aí isso fala muito até do modelo novo de growth que tem se instalado no mercado, né? De a gente errar e testar rápido. A gente fala disso, né? E acho que é uma mensagem até batida. Puxa, você tem que errar rápido, você tem que testar mais, mas a gente tem que botar isso em prática. A gente não adianta falar de que você tem que testar mais e quando um colaborador seu vier com uma triste notícia de que algo deu errado, você não ser o parceiro que ele precisava naquela hora. E uma das coisas que eu tenho feito muito com o time é exatamente isso. Cara, eu quero ouvir que a gente fez coisa errada.
Eu quero ter que pedir desculpa. Eu quero testar mais modelos que deram errado. Porque quanto mais coisa a gente tiver de massa que deu errado, mais coisas a gente vai ter acertado. Se a gente o tempo inteiro ficar tentando acertar, a gente bem provavelmente não vai acertar tanto quanto se a gente errar. E aí eu tenho muito essa cultura de dar essa liberdade para o time. Eu sou um grande Uhum. guarda-reio para eles, né? Eu pego muita estrada, e aí no final das contas, para mim, eu olho para a estrada como um grande guarda-reio mesmo, onde em alguns momentos a gente vai estar com uma faixa ali dentro da estrada, e em outros a gente vai ter uma freeway ali com 4, 5 faixas para o pessoal andar. E aí, qual é o meu papel? Meu papel é garantir de que, puxa, esse pessoal escute sobre histórias do que eu já vivi ou de outras coisas que eu passei em outras empresas, para que eu possa trazer maneiras de pensar diferente, um novo prisma, fazer boas perguntas. Acho que o meu papel como líder, muito mais do que ser afirmativo, do que falar, é fazer boas perguntas, criticar o time e deixar eles errarem mesmo, sabe? Não é incomum de eu pegar algum momento com o time e eles falarem assim, puxa, você até me trouxe aquele ponto, agora eu entendi. Eu falei, mas tá tudo bem. O que que a gente vai fazer com isso? Que aprendizado a gente vai levar e como é que a gente vai pra frente junto com esse negócio, sabe? Não adianta a gente bater e falar, puxa, eu te avisei e tal. Essa cultura não vai funcionar. Assim, ela já não funcionou lá atrás, ela já deixou um monte de gente tensa e nervosa. Acho que a gente vive um cenário, né, de segurança psicológica muito importante, ainda mais pós-pandemia, né, de tudo. Acho que é um tema muito falado e muito importante de ser falado. E para isso a gente tem que ser verdadeiro. A gente precisa entender se realmente isso faz sentido para o nosso colaborador. Que no final das contas, até quando a gente fala colaborador, né? Tá um colaborando com o outro. Não é funcionário, ele só tem uma função. Então, tem algumas nuances pequenas ali, trazer um time muito plural. Acho que eu venho buscando cada vez mais, dentro da minha carreira, ter pessoas diferentes para ter ideias diferentes e trocar sobre aquilo. Olhar para o que a gente tem e poder melhorar e sempre dar a oportunidade de pensar fora da caixa. Acho que uma das coisas que eu também sempre trouxe dentro da minha carreira e que, puxa, me trouxe grandes coisas de resultado e grandes aprendizados é poder pensar fora da caixa e deixar o time ousar, pensar coisa que não esteja dentro do coisa. Geralmente, quando eu chego numa função nova, eu falo para o time: olha, eu cheguei. Então, tragam todas as últimas ideias que vocês trouxeram e tomaram não. Vamos voltar para falar sobre aquilo e vamos ver se a gente consegue fazer, porque não funciona a gente só ficar fazendo daquilo ou ouvindo aquela história de ah, não, eu já tentei, não deu certo, sempre foi assim, que a E gente é vai para muito. frente. Queria reforçar também, acho que seu ponto, porque é muito difícil fazer isso na prática. É, Porque a gente tem um ciclo de realização de resultado cada vez menor. Então, o que a gente precisa cada vez mais. Pô, você está próximo aí ao sistema financeiro, né? Então, cada vez mais o resultado a gente acompanha just in time. O seu time e você estão ativos praticamente o dia inteiro. Então, é muito mais fácil, muitas vezes, para o líder falar o caminho, o que ele viveu virar a certeza para o restante do time e ele apontar o que deveria ser feito, do que dar espaço para o time explorar caminhos, mesmo que algumas vezes até o líder está desconfiado, né? Você pode estar até desconfiado, acho que ali, lógico, você mantém ali o risco controlado, mas muitas vezes é muito mais fácil só indicar o caminho a ser seguido do que deixar o seu time explorar. total. Eu tenho um costume até, é muito comum das pessoas, de novo, quando eu começo num time, é comum do pessoal trazer as opções, né, do que ser feito. Então, ó, eu tenho isso, isso ou isso. E eu volto pro time e falo assim, mas qual você quer? Qual é a tua indicação? Eu não deixo a decisão ser minha, porque ela não deveria ser minha. Eu tenho que ajudar esse time a ter cada vez mais autonomia para poder crescer. E para isso ele precisa já ter feito todas as análises. O meu papel ali vai ser sabatinar com algumas dúvidas que talvez eles não tenham percebido para poder seguir. Mas eles já precisam ter a formação e a vontade do como eles vão fazer. E aí eu faço isso com os meus diretos, peço para eles fazerem com os diretos, com os diretos, com os diretos, e aí todo mundo vai tendo uma cadeia diferente. A gente tem Muito um legal. time que trabalha, ao invés só de trazendo opções, um cardápio, ele já traz a indicação do chefe. Então aquilo já funciona de outro jeito. E tem um racional do porquê, já tem um pensado do porquê seguir naquele formato. E isso é importante para a gente poder formar novos líderes, formar melhores profissionais, formar pessoas mais críticas e não só fazedoras, porque as opções a inteligência artificial vai trazer para as pessoas. Agora, a decisão e esse olhar diferente, mais apurado, vai precisar de uma ajuda de Super. pessoas mesmo. E já que vocês estão explorando tantas possibilidades, Felipe, nessas conversas com o time,
quando você joga seu horizonte do tempo lá pra frente, cara, vamos falar ali, puta, hoje em dia que é até difícil, né, cara? A gente não sabe o que vai ser daqui 2, né? Daqui É 2 anos. verdade. Mas quando você joga num cenário médio e longo prazo, como que você imagina que vai ser essa transformação de como empresas trabalham o relacionamento para fidelização? O Ó, que tá mudando nessa infraestrutura que você falou um pouco de facilidade, conveniência e hum, uso de AI hoje no curto prazo, isso já é realidade. Qual é a possível transformação desse cenário que você imagina se você fosse boa. jogar um horizonte que eu nem espero que você esteja Não, apontando um caminho único eu aqui. não quero ser futurólogo É aqui, isso aí. né, acho que a ideia aqui é muito mais a gente pensar no que tem de oportunidade na mesa. Eu acho que a principal oportunidade que a gente tem na mesa é o coalizão. Eu acho que é importante que as pessoas entendam e o mercado entenda de que quando a gente pensa em fidelidade, quando a gente pensa em drive de comportamento, quanto mais ecossistema tiver, melhor. Por muito tempo, as empresas elas quiseram fazer só delas para elas mesmas. Então você vê muitos programas que só funcionam para si. Funciona, não estou dizendo que não funciona, mas quando você tem um ecossistema por trás disso, isso vai funcionar muito melhor. Quando o ponto, a moeda vira dinheiro, poxa, isso já traz mais possibilidades. Então, acho que é importante, e vou até talvez aqui pensar num outro jeito, tá? A fidelidade, ela tem sido comprada. Porque a gente vive um cenário hoje onde é o mercado da infidelidade. O usuário, o cliente, ele não quer mais ele não é só fiel porque ele achou bacana aquela marca. É muito difícil você conquistar isso. Poucas marcas conseguem ter esse approach e ter esse peso tão relevante para o cliente falar assim: eu escolho essa marca sem nada em troca. É muito difícil você chegar nesse patamar. Mas é fácil da gente chegar com aquele selinho, com o carimbinho que a gente falou. É mais fácil a gente chegar com ponto. É mais fácil a gente chegar com milha. É mais fácil quando a gente digitaliza isso. E aí o ponto. Quanto mais ponto de contato a gente tem com o cliente, quanto mais ele percebe de que ele tem esse ganho e ele é fomentado a usar aquele benefício, melhor. Então, quando a gente olha num cenário recente, onde cada vez mais as empresas estão declarando, olha, use seus pontos vão vencer. Isso é um cenário contrário do que a gente via antes. Então, se a gente olhar nessa evolução, o cartãozinho que eu estou usando tanto de exemplo aqui, ele era o estabelecimento ele ficava feliz quando o cliente perdia aquele cartão. Então, vamos voltar aqui um pouco para trás. Acho que, puxa, a gente deve ter um público que está nos escutando aqui, talvez não viveu tanto, mas para quem pegou, você pegava 2 cartõezinhos e levava na loja e falava assim: eu tenho 5 pontos nesse, 5 nesse, não valia. Tinham que estar todos no mesmo cartão. Então, parecia que o estabelecimento criava até um bloqueio para ganhar aquela fidelidade. E aí não era verdadeiro. Então, a minha sensação é, o mercado vai ser cada vez mais genuíno nessa fidelização. O mercado ele vai ser cada vez mais aberto para coalizões. Ele vai pensar cada vez mais do benefício que foi ganho aqui pode ser usado lá sim, porque o que foi ganho lá vai poder ser usado aqui. Então, isso vai trazer uma rede onde o usuário percebe de que consumir é benéfico para ele. Porque a gente precisa trazer exatamente esse patamar para a mesa. Não adianta a gente pensar de que, puxa, comigo é bom. Não, é bom que ele consuma. Né? Acho que quando a gente traz para as pessoas essa percepção de que o consumo, lógico, que consciente, ele vai trazer todos os benefícios possíveis, né? Essa parte de ele ter um melhor bem-estar, de que ele vai viajar, experienciar novas coisas, de que ele vai ter coisas melhores no dia a dia dele para ajudar na vida dele, para ele ter um eletrodoméstico que vai facilitar a vida dele. E acho que essa é a brincadeira da história, né? A gente vai cada vez mais com essa personalização entender dores que talvez não estejam tão presentes dentro das capitais. Eu tenho um negócio que eu gosto de falar que é assim, quando eu olho para o Brasil que a gente tem muitos Brasis, e tem um Brasil onde o tatu é pet, sabe? Onde o menino joga a bolinha e o tatu que vai buscar, a gente precisa criar solução para esse pessoal também. A gente precisa criar solução que foge das grandes capitais, foge de onde a gente está aqui num podcast. Não é, isso daqui não é Brasil de verdade. A gente tem uma população imensa e a gente pode trazer solução para todo esse público. E, puxa, talvez tenham coisas que a gente ainda nem sabe que vão fazer sentido, porque acho que essa é a beleza do negócio, né? A gente tem que estar muito aberto para poder pensar em coisas novas e ouvir essas dores desses clientes. Para isso o ecossistema, como você falou, é fundamental, essa coalizão é fundamental Cara. para você conseguir de fato chegar e personalizar, mas para isso você precisa ter a infraestrutura pronta para tudo isso acontecer. É isso. Também acredito nesse movimento, também acredito nessa construção de ecossistema.
para dar a capacidade de recompensar o engajamento das pessoas, né? Sim. Então, de fato, tem uma disputa por atenção, né? Por atenção, seja para o consumo, por tela, Sim. pelo canal que você está usando, recompensar todo e qualquer engajamento. Acho que é a criação dessa infraestrutura para possibilitar isso é o que vocês estão construindo. E acho que o ponto aqui, né, Bruno? Nem sempre a empresa tem essa capacidade. E aí é a hora dela buscar empresas que vão fazer esse tipo de pesquisa para ela. Isso. É importante ela ter clareza do que ela precisa. É importante ela saber fazer as perguntas certas. E aí talvez o time dela esteja tão embolido ali nas metas de trazer resultado, de olhar para a venda, olhar para o resultado fim que ela tem, é que ela não está olhando para essa dor do cliente. Então, acho que é muito importante e vai ser uma dinâmica cada vez maior das empresas fazerem mais pesquisas, ouvirem mais os seus clientes, trazerem mais consultorias diversas para dentro do mercado para poder entender como que elas podem ajudá-los, ter uma velocidade diferente que não necessariamente tire o time de TI ali daquela fila que ele já tem de desenvolvimento e faça isso de uma forma aportando valor, né? Criar isso com outro braço, outro time. Então, acho que cada vez mais, isso fala muito do que eu estou comentando aqui de coalizão. Fala muito do estar aberto para Já fazer. aproveita e deixa uma dica, então, para quem está ouvindo a gente indo para o caminho final, Boa. de quem está ouvindo, de quem de fato seja quem quer conhecer mais desse mercado como indivíduo e para usar melhor, seja como profissional também. Acho que uma dica Boa. de evolução e carreira. Cara, eu acho que o principal ponto é simplificar as coisas. Acho que a gente complica tudo muito no nosso dia a dia. A gente precisa simplificar, a gente precisa fatiar os problemas, a gente precisa garantir de que a gente possa errar com tranquilidade, de que a gente tenha times que se sintam seguros de trabalhar junto com a gente, não estejam pressionados só pelo resultado, mas entendam de que errando é que a gente vai trazer resultado para a mesa. E acho que mais do que tudo, a gente precisa ouvir de forma muito genuína os nossos clientes. Sejam parceiros, como clientes ali do negócio, ou cliente final mesmo. Mas a gente precisa escutar esse pessoal e saber qual é a dor que eles têm. Quais são os problemas que a gente está resolvendo. Não é incomum da gente ter produto que a única solução que ele resolve é alguém ser promovido. Né? Ele não é um produto que não resolve dor nenhuma a não ser promover alguém. E a gente tem que criar produtos que resolvam dores de verdade. E essas dores sendo resolvidas, aí essa pessoa vai ser promovida também. Mas esse caminho que parece um atalho, ele não ele não se sustenta. Então acho que o principal ponto aqui é simplificar, é pensar um pouco nesse mundo de coalizão, trocar muito ideia junto com o mercado, estar aberto mesmo para poder pensar novas coisas e melhorar o que a gente tem dentro de casa. Muito bom, Felipe. Cara, gosto muito do papo das suas histórias, gosto de ouvir, aprender também super sobre o expert no mercado, que acaba sendo uma curiosidade geral para todo mundo, e acho que quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente também vai curtir. Boa. Mas queria agradecer demais a participação, o convite, sabe que a casa vai ser sua sempre aqui, cara. Obrigado, cara. Obrigado por ter topado, participado com a gente. Vou deixar uma dica aqui pra galera, seguindo pro nosso encerramento. Cara, muito obrigado por acompanhar mais um BizHackcast. Esse é mais um episódio de uma série que a gente já faz aqui há alguns anos. Continue acompanhando com a gente, líderes que nos inspiram, que a gente quer acompanhar a carreira, os temas deles. E quiser saber mais, adicione o Felipe nas redes sociais. Boa. Aí, procure o Felipe. Segue lá, fi.nobre nas redes sociais. Eu tenho cada vez mais colocado conteúdo ali, um pouco do meu dia a dia. Acho que é importante dividir um pouco disso exatamente para multiplicar. E, pô, mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma parceria aí com a WIMI muito bacana. Acho que tem muitos aportes. Conheço a WIMI há muitos anos. Vi ela pequenininha ali com os design thinkings e ver tudo que vocês estão criando. É muito bacana, muito legal de poder ver o crescimento de vocês e aonde vocês estão chegando e desbravando o mercado. Parabéns aí, viu? Valeu, muito bom, gente. Siga nos próximos, a gente se vê no próximo BizHackcast. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.